Boa noite. Câmara de Vereadores segue análise de proposições através de sessão online. Isso mostra que a Casa vem trabalhando, que as comissões estão se reunindo, que os servidores estão aqui fazendo os encaminhamentos necessários. Rodinei Candeia sugere ampliação de formas de transporte aos servidores municipais. Hoje existem outros tipos de transporte, como os aplicativos de mobilidade. Michel Oliveira acompanha processo para a instalação de redutor de velocidade na ERS 135. Tudo isso para poder diminuir os acidentes e principalmente os óbitos que têm acontecido aqui nesse trecho. Lideranças políticas se mobilizam para a compra direta de vacinas contra a Covid. Tudo que for possível para o enfrentamento à pandemia e para a imunização mais rápida da nossa população, nós faremos com certeza. A Câmara de Vereadores realizou ontem a segunda sessão plenária da semana, que também aconteceu de forma online. Os vereadores deram andamento a 14 proposições protocoladas nas últimas horas e 2 projetos de lei. A Câmara não pode parar, né? A gente tem essa questão da pandemia, a gente entende toda essa questão. Nós estamos fazendo a nossa parte com a questão de restringir a circulação. Nós tivemos casos aqui dentro, gabinetes com servidores com Covid e também a questão das pessoas. Então, isso é uma precaução para a saúde de todos. E mostrando aqui, bem como você salientou, nós tivemos proposições, nós já tivemos ontem também a reunião extraordinária, que também tiveram projetos, proposições. Acho que foram 140 ontem, hoje com mais 14, os projetos de lei. Isso mostra que a Casa vem trabalhando, que as comissões estão se reunindo, que os servidores estão aqui fazendo os encaminhamentos necessários, que os gabinetes estão atendendo a demanda da população, que todos esses pedidos são encaminhados provavelmente pela população aos gabinetes, que são repassados ao Executivo. E isso mostra que realmente a Câmara de Passo Fundo tem o comprometimento com a saúde, mas também com os trabalhos que tem que ser realizado aqui na Casa e se transformar em resultado para a comunidade. Com muita dificuldade a gente enfrenta tudo isso, não seria diferente, é uma pandemia mundial, e que nós reforçamos o pedido para as pessoas se conscientizarem, continuarem se cuidando, não fazerem aglomerações, uso da máscara. E o álcool gel, de momento, é o que a gente tem de aliado, mas nada disso vai adiantar se as pessoas não se conscientizarem que nós estamos enfrentando um vírus muito poderoso, que alta capacidade letal, e a gente tem que fazer a nossa parte. Fica aqui um pedido para as pessoas fazerem a sua parte também, para que o quanto antes nós possamos sair dessa situação. A ideia é continuar de forma remota mais essa semana, a próxima semana, para que a gente consiga, aqui dentro pelo menos da Câmara, fazer a nossa parte de restringir um pouco o distanciamento, fazer o distanciamento necessário, e posteriormente nós vamos analisar os novos decretos do governador, a forma que a Prefeitura vai trabalhar para a gente também poder pensar a nossa aqui. Uma das sugestões que já foi encaminhada ao prefeito partiu do gabinete do vereador Rodinei Candeia. O parlamentar está propondo a alteração de uma lei de 2012, que amplia as formas permitidas de transporte aos servidores da Câmara e do Poder Executivo. Vimos o seguinte, que a legislação está desatualizada, ela só permite a indenização que o servidor use o transporte público, oficial ou táxi. E hoje existem outros tipos de transporte, como os aplicativos de mobilidade, né? Enfim, que podem ser utilizados pelo servidor. Tem outros casos, por exemplo, de servidores que moram fora da área da cidade e eles ficam desatendidos de transporte público
que praticamente são as pessoas que mais precisam. Então nós propusemos essa discussão, que tem que ser de iniciativa do Executivo, né, por se tratar de matéria de natureza administrativa. Nós propusemos então que seja feita uma nova legislação ampliando as hipóteses indenizatórias de transporte para os servidores, tanto da Câmara como os servidores do Executivo. Nossa cidade está participando da construção nacional de um consórcio para a compra direta de vacinas contra a Covid. O prefeito Pedro Almeida esteve reunido com lideranças políticas de todo o país e já assinou o documento manifestando o interesse de agilizar o processo para a ampliação das doses. Olá, amigos da TV Câmara. Nós participamos ontem à tarde de uma reunião muito importante da Frente Nacional dos Prefeitos, com mais de 300 municípios do Brasil, que tem interesse de construir um consórcio público para a compra de vacinas. Tudo que estiver ao alcance da Prefeitura de Passo Fundo, da nossa gestão, para que nós possamos imunizar a nossa população o mais rápido possível, obviamente que nós faremos. Então nos colocamos à disposição da Frente Nacional, com Passo Fundo à disposição de fazer parte desse consórcio para que a gente possa investir recursos e comprar vacinas que possam chegar mais rapidamente ao município de Passo Fundo. Obviamente que tem etapas para isso acontecer, existem algumas liberações que devem ser exigidas ainda, né? A própria tramitação no Supremo Tribunal Federal e toda a legislação que deve ser seguida, mas Passo Fundo já se colocou à disposição como pretendente a receber essas doses de vacina e que a gente possa comprar diretamente. Tudo que for possível para o enfrentamento à pandemia e para a imunização mais rápida da nossa população, nós faremos com certeza. E no próximo bloco você vai conhecer as reivindicações dos moradores dos bairros São José e Leonardo Ilha. O vereador Michel Oliveira está acompanhando o processo para a instalação de um redutor de velocidade. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família.
Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz, localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. Após inúmeros acidentes graves e com óbitos, os moradores dos bairros São José e Leonardo Ilha seguem pedindo apoio para as autoridades. A comunidade reivindica intervenções em um trecho da ERS 135, com o intuito de diminuir as tragédias no local. Estamos em um ponto da rodovia com intenso fluxo de veículos a 1,5 km do trevo do bairro São José, na saída para a Coxilha. Faixas e banners mostram a angústia de quem mora nesta região da cidade. César lidera o movimento Chega de Mortes e relata as ocorrências que presenciou em poucos meses. Nesses últimos 4, 5 meses, foram 4 pessoas que morreram aqui nesse trecho, né? Nesse trecho daqui até o trevo da UPF lá em cima, foram 4 pessoas que morreram, né? 4 vidas perdidas. Então, logo após que começou esses acidentes, aí a gente começou a fazer o movimento já para chamar a atenção dos poderes, né, de todo o pessoal responsável pelo trecho, né, para eles tomarem alguma providência, porque a gente está cansado de ver acidente, a gente está cansado muitas vezes de tentar socorrer alguém que está preso nas ferragens do veículo, de um caminhão. A gente tem bastante preocupação nesse sentido, né? Desta forma, manifestações são organizadas com frequência pelos moradores. Os pedidos contemplam um redutor de velocidade, iluminação e outras melhorias. Nós enfrentamos aqui uma dificuldade muito grande, os moradores em si, empresas em geral, o excesso de velocidade dos condutores dos veículos que passam nesse trecho aqui, falta de segurança para o pessoal atravessar de um lado ao outro, né? E a escuridão à noite, principalmente, para o pessoal ir trabalhar, para o pessoal chegar do trabalho, né? É muito escuro, é um trecho muito escuro, não tem segurança nenhuma para o pessoal fazer essa travessia. A velocidade muito grande dos veículos, a gente precisa aqui, para esse trecho aqui, uma lombada eletrônica, lombada física, iluminação, principalmente, né? E algumas melhorias que precisam ser feitas nas marginais laterais, tanto instalação talvez de faixa elevada, fazer um asfalto ou trancar uma parte da via. Tudo isso para poder diminuir os acidentes e principalmente os óbitos que têm acontecido aqui nesse trecho. Precisa com urgência, né, do poder público, que eles nos dêem um aval aí, que dêem um apoio, porque é bastante complicado. O deputado estadual Matheus Vespe acompanha o caso e trouxe boas notícias. Conforme ele, a instalação do redutor de velocidade já foi autorizada, restando apenas um estudo de viabilidade técnica. A expectativa é que a intervenção aconteça ainda no primeiro semestre. Eu conversei com o presidente da EGR, que é a empresa concessionária responsável por fazer, enfim, o cuidado desse trecho. A EGR tem que autorizar toda e qualquer modificação, exatamente por ser a concessionária. É necessário reconhecer também uma certa morosidade por parte da EGR. Quando fui acionado pela comunidade com relação a essa demanda, cobrei. Ainda na semana passada eu fiz novamente o presidente da EGR Urbano. Tivemos a notícia de que a autorização da lombada já foi homologada pela própria EGR, pelo presidente da instituição. Agora o processo volta ao DAER, que tem a responsabilidade de executar a lombada. Então nós temos uma boa notícia aí, que é vencer já essa etapa da autorização por parte da EGR, que era, digamos assim, o principal gargalo de toda essa expectativa da sociedade.
Agora a questão é, claro, para que nós possamos de fato executar essa obra, é importante salientar que terá que ocorrer o estudo de viabilidade técnica. O estudo de viabilidade técnica, obviamente, terá que ser exercido por um engenheiro de trânsito, e aí nós temos que reconhecer também o corpo exíguo do próprio DAER no tocante ao número de engenheiros. Veja que nós temos no estado do Rio Grande do Sul mais ou menos 8.000 quilômetros de estradas asfaltadas, 5.000 quilômetros de estradas não asfaltadas, um corpo bem enxuto de engenheiros que torna quase que impossível que o Estado consiga fazer em tempo hábil todas as análises para que nós possamos, e aqui não estou falando nem em recursos para executar as obras, estou falando apenas em recursos humanos para fazer os estudos de viabilidade técnica. É por isso, conversando com o diretor do DAER, que é o Luciano Faustino, nos informou que o DAER está fazendo um aditivo ao contrato que existe hoje entre o Estado do Rio Grande do Sul e as empresas que instalam as lombadas eletrônicas. E esse aditivo está sendo feito no sentido de que as empresas, além da instalação das lombadas, possam também fazer o estudo de viabilidade técnica. Então esse aditivo irá contar, obviamente, com um aporte maior de recursos para que essas empresas também consigam fazer esse estudo, que vai otimizar não só o tempo, mas também otimizar o gasto de recursos públicos. Porque se nós precisássemos contratar mais engenheiros e fazer concursos públicos, isso seria muito mais oneroso para os cofres do Estado do que simplesmente terceirizar esse serviço para as empresas que já instalam as lombadas. Tem-se mais ou menos uma perspectiva de que o custo dos estudos de viabilidade para a instalação de lombadas eletrônicas fique em torno de R$1.000. Nós teremos a lombada em 60 dias a partir do momento que a empresa fizer o estudo de viabilidade técnica. E esse estudo de viabilidade técnica só poderá ser feito no momento em que for formalizado esse aditivo com as empresas que fazem a instalação das lombadas, que eu imagino que possa, o aditivo esse sim, ser realizado aí talvez num prazo até de 30 a 45 dias. Quem também está com os moradores é o vereador Michel Oliveira. Ele se comprometeu em acompanhar todo o processo até a conclusão das melhorias. Através dessas pontes, né, tanto com o Executivo Municipal, através do Governo do Estado, qual nós estamos aqui hoje com o deputado, e eu mesmo posso fazer contatos específicos para a gente poder ir fazendo o monitoramento desses avanços, né? Principalmente dos estudos técnicos, para que seja identificado o melhor local para se colocar a lombada eletrônica, né? Porque a gente sabe que o trecho aqui é um trecho extenso, e que através desse estudo vai identificar a instalação da lombada. Depois nós vamos ter o pedido de iluminação pública, que daí cabe diretamente a eu fazer o executivo também, né? E a questão das sinalizações também das marginais laterais, que também ocorrem acidentes e acidentes graves também, contribuindo aí para o número altíssimo de acidentes nesse trecho. De qualquer forma, o deputado Matheus Vesp também fez uma observação referente à imprudência de motoristas e pedestres. Há poucos minutos vimos aqui alguns motoristas imprudentes, pedestres também imprudentes. Obviamente que nós temos a responsabilidade de nos empenharmos naquilo que compete ao Estado. Também tenho certeza os gestores municipais e agentes políticos da mesma forma com relação às competências do município, mas é preciso salientar. Da mesma forma quando falamos com relação aos cuidados que deve ter com a pandemia. O Estado tem que assumir as suas responsabilidades, mas a população também tem que ter o bom senso de cumprir a legislação de trânsito. Então não custaria, para citar só um exemplo prático, andar mais 100 metros com o veículo e fazer o contorno adequado no trevo, onde já tem, obviamente, uma segurança maior para isso. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!